Muitas vezes lá na sua rotina, no seu dia a dia, quando você olha uma publicação de uma outra pessoa, parece que ela está vivendo coisas incríveis e você não. Fotos de cultos, fotos de testemunhos que pessoas dão, ministérios florescendo, e talvez você pense, na minha igreja não é assim, por que eu não estou vivendo isso também? Muitas vezes essa é uma sensação ou um medo de ficar de fora, que eu sempre preciso estar vivendo coisas incríveis e que a rotina não faz parte das coisas incríveis, que o ordinário de nossa vida não está permeado de coisas incríveis e milagres de Deus, de sustento, de provisão, de presença. Este medo de ficar de fora, esta sensação que alguns estudiosos têm chamado de FOMO, um acróstico em inglês, Fear of Missing Out, medo de ficar de fora. Nas redes sociais nós vemos sempre, a todo momento, parecem momentos perfeitos que as pessoas compartilham, o que amplifica uma ideia de que parece que eu sempre estou atrasado, estou devendo alguma coisa, estou aquém do que os outros, tanto na vida pessoal como na vida ministerial. E no contexto da igreja isso também pode ser percebido. Como este medo de ficar de fora pode prejudicar nossa vida espiritual? Primeiro, ele pode gerar uma distração espiritual. Estou tão focada neste medo de ficar de fora, tão correndo de um compromisso para o outro. Muitas atividades, que minhas orações se tornam rápidas e não encontramos tempo para ouvir a Deus com profundidade e ficarmos em sua presença. A profundidade necessária para o nosso crescimento é substituída por um ritmo frenético que nos rouba paz. Segundo, a comparação espiritual. Quantas vezes você ou eu até já pensamos, por que minha caminhada espiritual não é tão significativa quanto o fulano? Tenho um colega que reúne milhares de pessoas em seus eventos para líderes. E o foco do seu ministério é a capacitação de líderes. E por muitas vezes me senti tão frustrada, dizendo, Deus, porque para ele é assim, com tantas pessoas. E meu ministério é assim, com menos pessoas. E isso me frustrava. E muitas vezes muitos sentimentos antagônicos dentro de mim em relação a esse colega. E Deus teve que dizer que essa comparação não era uma comparação que ele queria. Por quê? Porque cada um de nós foi chamado para algo. Eu fui chamado para o discipulado, para um número de pastores e pastoras estratégicos, que vão multiplicar com milhares. Ele foi chamado para reunir pessoas, e milhares de pessoas, para falar sobre liderança. Cada um tem um chamado, um propósito único que Deus tem para nós. Então, quando eu me comparo com outro, eu estou dizendo para Deus que o propósito único que Ele trouxe para a minha vida não é tão importante quanto o propósito único que Ele deu para outro. E com isso, eu entristeço o Espírito Santo. Então eu me alegro com o propósito que Deus tem. E devo fazê-lo com eficiência. O propósito que Deus tem para a minha vida, eu quero realizar com excelência e plenamente. Outra característica que pode trazer para nós o medo de ficar de fora é a superficialidade. No esforço de participar de tudo, eu sacrifico momentos, encontros reais com Deus, esses momentos de silêncio que fortaleçam a fé, ou até momentos de mais profundidade com irmãos e irmãs, ou até de uma atividade que gere um processo mais profundo, porque estou numa ansiedade. E essa ansiedade me move de atividade em atividade, ficando numa superficialidade sem aprofundar. Então, como superar este medo de ficar de fora e viver o que Deus tem para mim e para você,
que só eu e você podemos viver. Ninguém pode viver em meu lugar o que Deus tem para mim. Pratique a presença de Deus. Agradeça as bênçãos que Deus já tem te dado. Seja grato pelo chamado que Deus tem para você. Encoraje sua igreja a fazer o mesmo. Filipenses 4, Paulo diz: apresente diante de Deus com ações de graças. Mas apresente as suas preocupações, apresente as suas ansiedades, que Ele vai trazer paz. Paz para você viver o ordinário do dia a dia. E paz para você viver plenamente o que Deus tem como propósito para a sua vida. Com isso, então, defina prioridades. Nem tudo é para você ou para a sua igreja. Peça direção a Deus. Se concentre, tenha foco em realizar o que Deus te ungiu para fazer. Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor me ungiu para. Para que o Espírito do Senhor ungiu a você? Limite seu contato com as redes sociais. Desconectar-se pode trazer clareza. Passe menos tempo consumindo conteúdos que geram comparação ou geram ansiedade. Busque esse silêncio na presença de Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, 10. Reserve momentos intencionais, as pausas neste ritmo frenético que quebram o ritmo e dão de novo a você uma perspectiva clara da voz de Deus. Confia de que Deus já preparou obras específicas para você. Efésios 2,10 diz que Ele planejou já de antemão o que você deve realizar. Então, o que o outro está realizando não é o que você deve realizar. Você deve realizar as boas obras que Deus já preparou de antemão para você. É assim que você vai glorificar, revelar a Deus. A verdade é que você não precisa participar de tudo ou viver como os outros para ser pleno em Deus. Quando nós nos desconectamos desse ritmo frenético, nós podemos nos conectar profundamente com Deus e com o que Ele tem preparado para nós. Não tenha medo de ficar de fora. Tenha coragem de viver plenamente o que Deus já tem preparado para você e para a sua igreja. Confia em Deus e permita que a sua vida espiritual reflita isso. O seu relacionamento com Deus flua por meio de sua vida para a vida de outros. Leve sua igreja a ter momentos de pausa e a não ter medo também de ficar de fora. Que a sua igreja busque uma agenda conforme o propósito de Deus para ela, não num ritmo frenético com medo de ficar de fora, mas que ela cumpra plenamente o propósito que Deus tem para ela como igreja, porque Deus está cumprindo plenamente o propósito que Ele tem para você, pastor da igreja, pastora, ou para você, que é líder da igreja, na vida de cada membro da igreja. É assim que Deus cumpre o seu propósito por meio de uma igreja, quando Ele cumpre seu propósito por meio de cada um que dela faz parte. Não tenha medo de ficar de fora. Viva plenamente aquilo que Deus tem para você. Um abraço.